que significa realmente conhecer Jesus? Entendemos quem Ele é e o que sua entrega significa para nós. Olá! Paz! Seja muito bem-vindo ao Acesso 365, o seu podcast diário para crescer na fé e mergulhar na Palavra de Deus. Aqui é o Guto. E hoje estou aqui mais uma vez para meditarmos juntos sobre as reflexões bíblicas do Você Tem Acesso. No episódio 47, vamos refletir sobre uma questão essencial. Quem é Jesus para você? Em Marcos 14, vemos Jesus confessando diante do Sinédrio que Ele é o Cristo, o Filho de Deus. Em Êxodo 26, 27, encontramos as instruções sobre o tabernáculo, o lugar onde Deus habitava no meio do seu povo. O que esses dois textos têm em comum? Eles nos mostram que Jesus é a manifestação viva da presença de Deus entre nós. Esse episódio pode transformar sua caminhada de fé. Então fica comigo até o final, porque hoje vamos refletir sobre a verdadeira identidade de Jesus e o que isso significa para a nossa vida. Hoje, nossa leitura bíblica nos leva a Marcos 14 e Êxodo 26, 27, dois capítulos profundamente conectados. À primeira vista, podem parecer temas distintos, mas quando olhamos com atenção, percebemos que ambos nos revelam algo essencial: o caminho para a presença de Deus. Em Marcos 14, vemos Jesus enfrentando os momentos finais antes da cruz. Ele é traído, preso e levado ao sumo sacerdote, onde é interrogado pelo Sinédrio. No auge do julgamento, ao ser questionado diretamente, Jesus declara: Eu sou o Cristo, o Filho de Deus. Marcos 14, 62. Essa confissão leva à sua condenação, pois reconhecer sua identidade significava confrontar a religiosidade vazia da época. Já em Êxodo 26, 27, Deus dá instruções detalhadas sobre a construção do tabernáculo, um local sagrado onde ele habitaria no meio do seu povo. O tabernáculo representava o acesso à presença de Deus, mas esse acesso era limitado e dependia de sacrifícios. A conexão entre esses textos é poderosa. Assim como o tabernáculo era o meio pelo qual o povo se aproximava de Deus no Antigo Testamento, Jesus veio como o verdadeiro tabernáculo, a manifestação viva da presença de Deus entre nós. Sua entrega na cruz abriu um novo e vivo caminho para termos comunhão direta com o Pai. E a grande pergunta para nós é: como temos nos relacionado com Jesus? Será que o reconhecemos como o Cristo, o Filho de Deus, e buscamos estar em sua presença diariamente? Ao meditarmos nas passagens de Marcos 14 e Êxodo 26, 27, encontramos verdades profundas que nos ajudam a compreender quem é Jesus e como podemos nos achegar a Deus. Marcos 14, 60, 62. A confissão de Jesus diante do Sinédrio. No momento mais tenso do julgamento, o sumo sacerdote se levanta e pergunta diretamente a Jesus: És tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? E a resposta de Jesus é clara e inconfundível: Eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo com as nuvens do céu. Essa declaração tem um peso tremendo. Ao dizer Eu sou, Jesus faz uma referência direta ao nome de Deus, revelado a Moisés em Êxodo 3:14. Além disso, ele cita Daniel 7:13 e 14, onde o Filho do Homem recebe domínio eterno. O Sinédrio entende imediatamente o que Jesus está afirmando. Ele está se declarando o Messias e o próprio Deus. Por isso, reagem com indignação e o condenam à morte. Mas aqui está o paradoxo. Jesus, o verdadeiro sumo sacerdote, está sendo julgado pelos sacerdotes terrenos. Aqueles que deveriam reconhecer o Messias o rejeitam. E isso nos leva a uma reflexão. Será que estamos verdadeiramente reconhecendo quem Jesus é em nossas vidas? Marcos 14, 66, 72, a negação de Pedro. Enquanto Jesus está sendo julgado, Pedro, que havia prometido fidelidade até a morte, nega conhecê-lo 3 vezes. Quando o galo canta, Pedro percebe o que fez e chora amargamente. A história de Pedro nos alerta sobre o perigo de uma fé vacilante. Muitas vezes, professamos seguir a Cristo, mas quando somos confrontados, nos envergonhamos ou recuamos.
Será que temos coragem de confessar Jesus diante dos homens? Êxodo 26, 27. O tabernáculo e a presença de Deus. Enquanto Marcos 14 nos mostra Jesus sendo rejeitado, Êxodo apresenta um plano detalhado de Deus para habitar no meio do seu povo. O tabernáculo era o lugar onde os israelitas encontravam Deus, mas o acesso era restrito. Apenas o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos, uma vez por ano, para oferecer sacrifício pelos pecados. Isso aponta diretamente para Jesus. Em Hebreus 10, 19 e 20, lemos que agora temos plena liberdade para entrar na presença de Deus, pois Jesus rasgou o véu que nos separava. Ele é o verdadeiro tabernáculo, o único caminho de acesso ao Pai. Quem é Jesus para você? Você o reconhece como o Cristo e Filho de Deus, ou sua fé é superficial? Você está negando a Cristo em sua vida? Suas atitudes demonstram que Ele é o Senhor da sua vida? Você tem buscado a presença de Deus? O tabernáculo nos lembra que Deus deseja comunhão conosco, mas precisamos nos achegar a Ele. Essa reflexão nos leva a um desafio. Se Jesus é o Cristo, devemos viver uma fé autêntica, firme e comprometida. Marcos 14, 60, 62. A declaração que mudou tudo quando Jesus estava diante do Sinédrio, a pergunta que ecoava no tribunal era decisiva. És tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus poderia ter ficado em silêncio, poderia ter se esquivado da resposta, mas ele escolheu dizer claramente: Eu sou. E mais do que isso, ele reforça sua identidade citando Daniel 7, 13 e 14. Vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo com as nuvens do céu. Naquele momento, Jesus não apenas confirma que é o Messias, mas também revela seu papel como Rei eterno e juiz final. A resposta de Jesus foi um divisor de águas. Os líderes religiosos o rejeitaram porque não queriam abrir mão do poder, não queriam reconhecer que o verdadeiro sumo sacerdote e rei estava diante deles. O testemunho das Escrituras sobre Jesus. Jesus não foi o único a testificar sobre si mesmo. Toda a Escritura aponta para ele. Atos 17, 3. Os apóstolos pregavam que era necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse para cumprir as profecias. Lucas 24, 27. No caminho para Emaús, Jesus explicou aos discípulos, começando por Moisés e por todos os profetas, que as Escrituras falavam dele. João 5,39. O próprio Jesus disse: Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Tudo na Bíblia aponta para Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. O servo sofredor de Isaías 53, o descendente prometido de Davi, o Redentor que pagaria o preço pelo nosso pecado. A nossa resposta diante de Jesus. Se o próprio Jesus declarou ser o Cristo e toda a Bíblia testifica dele, o que nos impede de nos rendermos completamente a ele? Muitos reconhecem Jesus como um bom mestre, um profeta, alguém sábio, mas não o reconhecem como o Senhor e Salvador. Perguntas para reflexão. Você tem vivido como alguém que realmente crê que Jesus é o Cristo? Sua fé se baseia em convicção ou apenas em tradição religiosa? Se Jesus voltasse hoje, ele encontraria em você um seguidor fiel? Conclusão. Saber que Jesus é o Cristo exige uma resposta de nós. Não podemos ser indiferentes. Ou nos rendemos a ele, ou estamos entre aqueles que o rejeitam. O julgamento de Jesus e a grande revelação. No Evangelho de Marcos 14, encontramos o julgamento mais injusto da história. Jesus é levado ao Sinédrio. Falsos testemunhos são levantados contra ele, e mesmo sem culpa alguma, ele é condenado à morte. O que impressiona é a postura de Jesus diante dessa injustiça. Ele não se defende, ele não argumenta, ele permanece em silêncio. Até que, quando perguntado diretamente se era o Cristo, ele responde sem hesitação: Eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo com as nuvens do céu. Marcos 14, 62. Com essa declaração, Jesus afirma que ele não é apenas um mestre ou um profeta. Ele é o Filho de Deus, o Messias prometido, o Rei que há de vir.
O que essa resposta significava? Na cultura judaica, dizer-se filho de Deus e afirmar que estaria à direita do Pai era algo inaceitável para o sinédrio. Eles não viam Jesus como Salvador, mas como um blasfemador. E esse mesmo dilema continua nos dias de hoje. O mundo rejeita Cristo porque reconhecer sua autoridade significa abrir mão do controle da própria vida. Pedro e Judas. Duas reações. Diante de Jesus, o capítulo 14 de Marcos também nos apresenta dois discípulos que falharam diante de Cristo. Judas o traiu por dinheiro. Mesmo caminhando com Jesus, nunca o reconheceu como Senhor. Sua ganância o levou a entregá-lo por 30 moedas de prata. Pedro o negou por medo. Ele dizia que jamais deixaria Jesus, mas, na hora da prova, negou conhecê-lo 3 vezes. Ambos erraram, mas a diferença está no coração arrependido. Judas se desespera e se afasta. Pedro chora amargamente e depois é restaurado por Jesus. Lição para nós. Muitos conhecem a Cristo, mas vivem como Judas, traindo Jesus por pequenas vantagens. Outros vivem como Pedro, fraquejando na fé, mas ainda há esperança no arrependimento. E você, como tem reagido diante de Cristo? Êxodo 26, 27. O tabernáculo e a presença de Deus. Enquanto Marcos 14 nos mostra Jesus sendo rejeitado, Êxodo 26, 27 nos fala sobre um Deus que deseja habitar no meio do seu povo. O tabernáculo era o lugar onde Deus se encontrava com Israel, mas o acesso era limitado. Apenas o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos, e isso uma vez por ano. Mas quando Jesus morreu na cruz, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, Marcos 15, 38, mostrando que agora, por meio de Cristo, temos livre acesso a Deus. Perguntas para reflexão. Você tem tratado Jesus como Senhor ou apenas como alguém que pode te ajudar em momentos difíceis? Você tem buscado verdadeiramente a presença de Deus? Se estivesse no lugar de Pedro, teria coragem de confessar Jesus diante dos outros? Conclusão. A história do julgamento de Jesus e do tabernáculo nos ensina que Cristo nos dá acesso direto ao Pai, mas cabe a nós escolher nos aproximar dele. Diante de tudo o que refletimos hoje, surge uma pergunta essencial. Como podemos viver em comunhão com Deus e reconhecer Jesus como o Cristo em nossa vida diária? A leitura de Marcos 14 nos mostrou que Pedro negou a Cristo enquanto o sinédrio o rejeitou completamente. Já em Êxodo 26, 27, vimos que Deus estabeleceu o tabernáculo para estar entre o seu povo. Mas agora, em Cristo, somos chamados a viver na presença de Deus todos os dias. Tiago 4,8 nos ensina: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Isso significa que Deus não está distante. Ele deseja que você se aproxime dele. Mas para isso, é necessário um compromisso real com a palavra e com a oração. Desafio prático para a sua semana. Separe um tempo diário para ler a palavra de Deus. Medite sobre Marcos 14 e Êxodo 26, 27. Peça discernimento ao Espírito Santo. 2. Ore com sinceridade. Não apenas peça bênçãos, mas busque estar na presença de Deus. Reflita sobre sua confissão de fé. Será que você tem reconhecido Jesus como o Cristo em sua vida prática? Congregue regularmente. Será que você tem valorizado reunir-se com outras pessoas que expressam a mesma fé em Cristo? Hoje é o dia de decidir viver mais perto de Deus. Diante de tudo o que refletimos hoje, quem é Jesus para você? Essa não é uma pergunta teórica nem uma questão religiosa. É uma decisão de vida. Em Marcos 14, vimos Jesus declarando diante do sinédrio: Eu sou o Cristo, o Filho do Deus bendito. E por essa verdade, ele foi condenado. Sua entrega na cruz foi o maior ato de amor da história, para que nós pudéssemos ser reconciliados com Deus. A pergunta é: o que você fará com essa verdade? A Bíblia nos ensina que todos pecamos e estamos afastados de Deus. Romanos 3:23. Mas Deus prova seu amor por nós,
Porque Cristo morreu por nossos pecados. Romanos 5:8. E o próprio Jesus disse: Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João 11:25. A fé verdadeira não é apenas acreditar que Jesus existe, mas confiar e se submeter ao seu senhorio. Muitos conhecem Jesus de ouvir falar, mas nunca tomaram uma decisão de entregar suas vidas a Ele. Se Deus está falando ao seu coração hoje, não endureça sua alma. Em Atos 3:19, a palavra diz: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. O que significa entregar a vida a Cristo? Reconhecer que somos pecadores e que precisamos de salvação. Crer que Jesus morreu e ressuscitou, pagando o preço dos nossos pecados. Se arrepender e entregar a vida a Ele, comprometendo-se a segui-lo. Se deseja entregar sua vida a Jesus, ore e converse com Deus em sinceridade. Não há palavras exatas para isso, pois Deus vê o coração. Mas você pode expressar a Ele seu desejo de segui-lo, reconhecendo seus pecados, crendo que Jesus morreu e ressuscitou por você e declarando que deseja viver para Ele. Se você deseja tomar essa decisão hoje, busque uma igreja bíblica, onde possa crescer espiritualmente e aprender mais da palavra de Deus. Se preferir, escreva nos comentários: Eu decidi seguir a Cristo. Ou entre em contato conosco por e-mail ou pelo Instagram. Queremos orar por você e te ajudar nessa nova caminhada de fé. Você não está sozinho. Se essa mensagem falou ao seu coração, não guarde para você. Compartilhe o que Deus ministrou à sua vida e ajude a espalhar essa palavra para mais pessoas. Aqui estão algumas formas de interagir e fortalecer sua caminhada na fé. Deixe seu comentário. Diga de onde você está acompanhando o episódio e compartilhe o que mais te edificou na reflexão de hoje. Escreva seu pedido de oração. Queremos interceder por você e caminhar juntos nessa jornada espiritual. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Assim, você recebe nossos conteúdos diários e continua crescendo na palavra. Deixe seu like. Isso ajuda a alcançar mais pessoas com essa mensagem transformadora. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e grupos da igreja. Alguém pode estar precisando exatamente dessa palavra hoje. E não se esqueça, amanhã temos um novo episódio do Acesso 365 esperando por você. Nos vemos lá. Hoje refletimos sobre uma verdade essencial. Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Sua entrega não foi em vão. E agora cabe a cada um de nós decidir se vamos segui-lo de todo o coração. Se essa mensagem falou com você, não a ignore. Viva essa semana reconhecendo Jesus como Senhor da sua vida e buscando sua presença com mais intensidade. Hoje é domingo, o início de uma nova semana. Que seja uma semana de crescimento na fé, comunhão com Deus e transformação. Que o Senhor te fortaleça e te guie a cada passo. Nos vemos amanhã para mais um episódio do Acesso 365. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele te conduza e governe a sua vida. Porque você tem acesso. Se essa mensagem te abençoou, não pare por aqui. O vídeo sugerido que aparecerá ao lado pode aprofundar ainda mais essa reflexão. Clique e continue aprendendo.